gente recebe nos estúdios do Portal Roma News o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Dr. Daniel Jackson Pinheiro, para falar sobre uma denúncia que foi feita no Ministério Público do Trabalho por 4 servidores da autarquia. Doutor, obrigado pela sua presença aqui no Portal Roma News. A gente quer saber realmente, de fato, o que aconteceu, a gente quer ouvir o presidente do CRF acerca dessas denúncias que foram feitas e que foram ajuizadas essas ações no Ministério Público do Trabalho, doutor. Olha, Rodrigo, eu particularmente agradeço muito a oportunidade de poder me manifestar num momento como esse, até porque o que nós tomamos conhecimento? Absolutamente tudo através da imprensa, né? Através da imprensa, porque o CRF do Pará, até o presente momento, nem eu, presidente, nem absolutamente a instituição, recebemos nenhum tipo de notificação sobre esse processo judicial. Algo que nós tomarmos conhecimento pela imprensa nos deixou, sem dúvida alguma, até um pouquinho assim, assustados, né? Até porque houve uma repercussão, né? Tentando trazer algum tipo de imagem negativa para a instituição, para a presidência em especial. Assim, o foco é bem forte na presidência, né? E acho que é a oportunidade que a gente vai ter de se manifestar nos autos e provar absolutamente tudo o contrário do que está sendo alegado. Eu acho que isso daí vai ficar aprovado nos autos do processo assim que a gente receber a notificação. O que nos causa muita estranheza. O CRF ainda não foi notificado. Absolutamente em nenhum momento, né? E olha que eu estava em Paragominas agora esses dias, daqui a pouco me desloco para Capanema, e até o presente momento nós não recebemos nenhuma notificação sobre o assunto, mas a petição inicial da ação civil pública já roda nos grupos de WhatsApp, né? Farmacêuticos recebendo, então a gente não sabe como isso vazou. Eu, antes de vir para cá, pedi para que verificasse se o processo já está aberto, para a gente poder olhar, né? Saber o que se trata. E o que diz exatamente essa petição inicial sobre essas denúncias? Eu, particularmente, eu não quis tomar conhecimento dela, né? Eu acho que se eu tiver que tomar conhecimento dela, eu tenho que tomar conhecimento formal. O que eu tenho conhecimento é sobre o inquérito que precedeu o processo judicial. Esse inquérito foi feito, né? O Ministério Público do Trabalho apresentou algumas informações para nós, mesmo com um volume gigantesco de documentos, comprovações. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, no meu entendimento, no entendimento do jurídico, houve um cerceamento da nossa defesa, né? Nós vamos ter oportunidade de nos manifestar no auto, porque o Ministério Público poderia ter buscado uma série de outras ações, isso poderia até ter virado uma recomendação, um processo construtivo. Absolutamente não foi isso que nós vimos, né? Não só eu como presidente, mas a nossa assessoria jurídica também observou um cerceamento da nossa apresentação de informações. Então, eu acho que agora, já que o Ministério Público entendeu que devia ajuizar a ação, nós vamos esperar a manifestação do judiciário, né? Mas pelo que eu soube através da imprensa, porque a imprensa tem mais informações que eu mesmo, que até pedi o meu afastamento da presidência, algo que não é de competência da Justiça do Trabalho, que nos causa estranheza que um procurador do trabalho faça um pedido dessa natureza, se é que o fez, né? Isso é uma informação que eu tenho através da imprensa, e reitero, o Conselho de Farmácia ainda não foi notificado sobre o assunto. Então, esse assédio moral que esses 4 servidores dizem ter acontecido, não aconteceu? Pelas informações que eu tenho, assim, primeiro, um servidor trabalha num prédio sei lá, 3, 4, 5 quilômetros de distância de mim. Né? O Conselho de Farmácia, Rodrigo, ele tem uma governança, né? O presidente se reporta a determinados funcionários. Nenhum desses 4 funcionários se reporta diretamente a mim, tá? Olha, um dos funcionários se reporta ao vice-presidente e os outros 3 se reportam ao diretor secretário-geral. Nenhum se reporta a mim. Como é que eu poderia assediá-los? Então, né? Esses 4 que são parte no processo, eles não têm acesso à presidência do CRF? Não, pelo contrário, todo e qualquer servidor nosso, tem toda acesso. Vez que eu entro no conselho, quem me conhece sabe, acho que os farmacêuticos que estão, até os empresários quando estão no atendimento do CRF, todos os dias quando eu entro em todas as salas, faço isso desde que assumi a presidência em janeiro de 2008, cumprimento todos os meus funcionários, todos os dias. Tá? Isso é um fato público, notório, os farmacêuticos já viram isso. Não foi à toa, Rodrigo, que até eu estava na estrada, quando eu cheguei em Paragominas, eu fui com a minha assessoria para Paragominas, quando eu cheguei em Paragominas, tomei conhecimento que havia um manifesto dos funcionários e os outros colaboradores, que são dos estagiários assim, de Belém, de Santarém, de Marabá,
repudiando a informação, né? Porque eu acho que quem me conhece no dia a dia sabe quem eu sou, quem me conhece no trato com a profissão farmacêutica, com os colegas e também até com os empresários que são fiscalizados por nós. E assim, eu acredito muito na essência do processo. Quem ajuda a construir a profissão farmacêutica, logicamente, são os farmacêuticos que tomam conta do processo na rua, cuidam das pessoas, fazem diferença na vida das pessoas. Mas para eles estarem lá, existe uma estrutura de quase 50 colaboradores diretos e indiretos, que a gente espera, inclusive, no final do ano aumentar através do concurso público. Então, quando você vê uma estrutura com mais de 50, quase 50 funcionários, colaboradores e 4 que não são vinculados administrativamente a mim. Podem entrar na minha sala, quem conhece a CRF sabe que a sala do presidente está sempre aberta. A minha sala nunca está fechada. E está aberta para todo mundo, para todos os funcionários. A gente tem treinamentos uma vez por ano, a gente faz uma convenção, num processo imersivo. Todos os funcionários são convocados para ir, vem um funcionário de Santarém, de Marabá. Eu acredito nesse processo de capacitação, até para a melhoria do atendimento, mas não é só para a melhoria do atendimento, é para a melhoria da pessoa, né? Eu acho que a gente tem que investir na pessoa para nós termos um bom profissional. Isso é algo que eu não estou falando agora, eu já faço há um tempo, né? Entendi. A gente investe, traz coaching, traz psicólogo, existe acompanhamento, né? Uma vez por ano a gente faz um acompanhamento, ou então uma vez a cada 2 anos os funcionários são chamados para saber dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus enfrentamentos, como a diretoria pode melhorar isso, né? Então, existe toda uma governança dentro do CRF que não necessariamente tem que ser vinculada a mim, né? Eu sou presidente do conselho, eu tenho que estar à frente de ações positivas, ações que venham a facilitar o acesso da sociedade ao farmacêutico. Eu não posso estar me preocupando se tem um ar-condicionado que quebrou ou se o extintor de incêndio do prédio ainda não foi renovado. Isso tem uma responsabilidade Sim. dos funcionários, definida em plano de cargos, carreiras e remuneração, que nós implantamos em 2012, que é respeitado. Então, assim, existe essa governança. Então, funcionários que não se reportam administrativamente a mim, que obrigatoriamente não precisam falar comigo, eles têm que passar por suas chefias, que essas sim têm responsabilidade direta em qualquer situação. E nenhuma informação dessa natureza chegou, né? Então, só o que chegou para mim foi essas informações através da imprensa. O conteúdo das denúncias eu não tive acesso na integralidade, né? Volto a dizer, no inquérito que houve no Ministério Público, nós apresentamos contestações robustas, de coisas que inclusive envolvem crimes, né? Envolvem crimes. Então, a gente vai ter oportunidade, o CRF vai ter oportunidade de findado determinados processos administrativos, aí sim, acionar o Ministério Público Federal para que ele reporte esse crime à Justiça, porque existem algumas situações que, no entendimento da diretoria, no entendimento do nosso jurídico, estão sendo ofuscadas, né? E essas situações que estão sendo ofuscadas podem, lá na frente, sem dúvida alguma, mostrar quem realmente está com a verdade dos fatos. E o senhor acha que exatamente aconteceu o quê? Pode ter sido algo político dentro do próprio Conselho Regional de Farmácia? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Esse enredo político, acho que ele foi muito bem desenhado. Eu até gravei um vídeo esses dias e publiquei no Instagram, deixando bem claro que, não por parte do Ministério Público, diga-se de passagem, tá? Eu respeito o CRF do Pará, tem convênio, tem termos de cooperação com o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, a gente trabalha em parceria, são órgãos fiscalizadores e protetores da sociedade, bem como os conselhos o são também, então a gente tem que trabalhar em parceria. Então, total respeito à estrutura e a figura do Ministério Público do Trabalho. Mas a partir do momento que a gente também entende que houve um cerceamento da defesa, que a gente não teve a oportunidade de juntar todos os nossos processos, e volto a dizer, eu já falei a palavra robusta, mas é porque é muito robusta, né? São muitos elementos que desmentem as informações que foram veiculadas no Ministério Público. Inclusive, diante dos fatos que os nossos funcionários trouxeram ao conhecimento da diretoria, nós fizemos uma representação no dia 11 de fevereiro contra o procurador, ou seja, antes da ação, que nós não sabíamos que essa ação ia acontecer, né? Quem que vai saber? O Ministério Público não conversava com a gente, eu não tinha acesso ao procurador. Nós demos as informações e ficamos aguardando o que ia acontecer, né? Então, no dia 11 de fevereiro, nós entramos com uma representação na Corregedoria do Ministério Público do Trabalho, na Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho. Também vamos tomar providências no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, contra o procurador da ação. Por quê?
os relatos dos funcionários que foram ouvidos é que isso está atestado com a assinatura deles em cartório, de própria vontade, porque eles falavam uma coisa na ação e era escrita outra. Né? Eles falavam uma coisa e na hora de fazer a afirmação do texto aparecia outra. Então, todos eles pediram para ser ouvidos novamente. E por conta dessa conduta que o Conselho entende que não é uma conduta apropriada a um membro do Ministério Público, nós tomamos as nossas providências no dia 11 de fevereiro, ou seja, eu não sabia da ação. Né? Agora, logicamente, que nós estamos tomando conhecimento da ação pela imprensa, reitero, e por grupos de WhatsApp, de uma coisa que nenhum advogado hoje, se entrar, vai conseguir saber o que tem na petição inicial. Como isso vazou? Né? Isso é algo estranho, para nós é estranho. Então, se é estranho para nós e existem mecanismos de controle e órgãos de controle, nós vamos sim, já pedimos audiência com o corregedor do Ministério do Trabalho também, vamos representar no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu acho que a verdade, ela tem que estar sempre à frente desse processo. Né? Então, eu acredito sim na questão do enredo político, Rodrigo, como você perguntou, até porque um dos denunciantes é cunhado do presidente do Conselho Federal de Farmácia, que se declarou um desafeto recentemente, né, em alguns locais públicos, contra o meu trabalho, contra a gestão do CRF do Pará. Eu absolutamente não tenho nada a declarar sobre esse assunto, mas que me causa muita estranheza que um funcionário que é cunhado do presidente do Conselho Federal de Farmácia, que foi contratado no passado, não foi contratado, nenhum dos 4 funcionários foi contratado por mim. Foram contratados à época pelo presidente, eu acho que um deles não sei, não me recordo bem, porque outras gestões aconteceram, mas tenho certeza absoluta que 3 desses funcionários foram contratados pelo presidente do Conselho Federal de Farmácia, que é do Pará, e esse ano tem eleições do Conselho de Farmácia, né? Então, aqui no Pará. Inclusive o cargo de conselheiro federal deve ser disputado, vai ser disputado, e eu acho que essa é uma tentativa de macular uma gestão que vem sendo renovada desde 2008. Na última eleição, a nossa diretoria teve mais de 70% dos votos. Eu, inclusive, tive mais votos que a própria diretoria, mas isso não é uma coisa que me envaidece, pelo contrário, eu trabalho por um grupo, represento um grupo de trabalho e faço questão de respeitar muito esse grupo, e acho que o grupo que foi derrotado, as pessoas que foram derrotadas na última eleição, estão todas hoje abarcadas pelo presidente do Conselho Federal de Farmácia em atividades que, inclusive, o CRF do Pará não é convidado, mesmo dentro do Pará, o CRF do Pará não é convidado, que é algo que quebra a institucionalidade do processo, traz um prejuízo para as instituições, uma mácula para as instituições. Eu acho que, por isso que eu, de certa forma, eu via uma pessoa postando há pelo menos 30 dias no Facebook, falando sobre assédio. Após a nossa última plenária, que é transmitida online, os nossos conselheiros todos são testemunhas disso. De novo, essa pessoa foi lá falar de assédio, falar de processo. Aliás, fez até uma pergunta ao vivo, né? Se eu tinha conhecimento de um processo. Não, processo eu não tenho conhecimento até agora. Eu tinha conhecimento de um inquérito que aconteceu, onde o Conselho teve a oportunidade de se manifestar. Então, eu acredito muito nesse enredo político, porque eu não acredito em premonição. Né? Ninguém está prevendo falar de assédio, e assim, repentinamente acontece. Né? Então, eu acho que a sociedade está tendo uma oportunidade muito grande de agora, nesse espaço com você, eu ouvi um pouco do que eu tenho para falar sobre essa questão. Eu espero que outros canais também reproduzam essa oportunidade, para que a gente possa levar essa mensagem que o CRF do Pará é uma estrutura de governança que tem hoje instalada Belém, Santarém e Marabá. Vamos inaugurar em Castanhal agora, vamos inaugurar em Redenção. Uma estrutura de governança forte, saudável, com quase 50 colaboradores. E eu acho que uma denúncia que parte desse tipo e a condução desse processo, no mínimo, ela traz dúvidas. E eu acho que é um momento importante e gratificante a gente poder estar aqui e estar conversando com a sociedade. Então, essas denúncias são infundadas e esses assédios não aconteceram? A gente refuta, eu refuto como presidente, falo em nome de toda a diretoria, em nome de todo o plenário, a gente refuta 100%, absolutamente toda e qualquer acusação. Comprovada a inocência, qual é o próximo passo? Acho que o próximo passo é mostrar para a sociedade o que aconteceu. Eu acho que é uma oportunidade ímpar que nós vamos ter de mostrar para a sociedade. Eu torço para que esse processo seja célere. Assim que o Ministério Público, aliás, assim que a Justiça nos notificar, o CRF tomará providências para responder. Mas, independente disso, nós já, assim, inquietos com o processo, nós já fizemos uma representação anterior ao processo, diga-se de passagem. Antes sequer de saber que a gente ia ser processado, nós questionamos a conduta do procurador
e pedimos que ele fosse afastado do processo para que um outro procurador nos desse a oportunidade de manifestar, ou até se fosse caso uma junta de procuradores para realmente avaliar isso. É o que a própria Constituição diz, que é o contraditório, Claro. né? E a autodefesa. Então, muito obrigado, Daniel. A gente espera que esse caso logo aí seja solucionado e a verdade, com certeza, prevaleça. Muito obrigado. Sem dúvida alguma, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado ao Roma News pela oportunidade de estar aqui. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes e assim também conversar com a sociedade sobre outros assuntos que são igualmente importantes, assuntos positivos, assuntos que mexam com a vida das pessoas de uma maneira positiva. Acredito muito nessa positividade, nesse otimismo, em levar o bem para a sociedade, levar o bem para a profissão farmacêutica, que essa é a nossa missão. Zelar pela profissão farmacêutica a serviço da sociedade. E para isso a gente precisa ter funcionários comprometidos. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta, confio muito na nossa equipe de trabalho, em todos eles, independente de se estão ou não hoje com algum comportamento não condizente com o que era no passado, mas enfim, todos são funcionários, são prestadores de serviço da sociedade e todos merecem a confiança também no sentido de prestar um bom serviço para a população. Muito obrigado. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar no portal Roma News. Muito obrigado. Até semana que vem.